eu sou a Suelen, eu sou a gestora do Grupo Agro Fernandes, que detém as unidades da FF Tomates e 4 unidades do Sacolão. A dificuldade, na verdade, ela entra muito na questão de operação, né? A diferença do sistema da ICEASA entra muito num contexto de dar muitas vantagens estratégicas para gestores, né? Então, quando a ICEASA entrou na nossa vida, eu ainda era de uma vertente muito operacional, então eu precisava trazer uma vantagem para a gestão, mesmo visando a minha necessidade operacional. E a minha rotina na época, ela tinha algumas questões de gestão, mas o operação, ele eram em passos muito fragmentados, né? Entrava numa janela para fazer tal ação, em outra janela para fazer tal ação, e em determinado momento a gente ficou sabendo da ICEASA que com alguns botões dentro da mesma janela você fazia toda uma amplitude de movimento, como gerar nota, boleto, baixar vale. E isso pra gente, quando apareceu a ICEASA, foi brilhante, assim, na questão de operação. Que, né, era uma questão de diferencial total pra gente. Olha, a gente, na verdade, ficou sabendo da ICEASA, talvez no tempo de história deles aqui em Curitiba, talvez um pouquinho mais atrasados, assim, né? Já tinha alguns outros boxes utilizando. A parte boa é que já eram box que eram de nome, né? Então, se eles deixaram o processo da ICEASA entrar e deram realmente um processo de retorno positivo sobre isso, então já valeu a pena. Então, comentaram para nós ali dentro de uma reunião que teve com o Éder, que o Éder estava participando. Aí ele pediu para a gente se informar, saber um pouco mais sobre como que era esse sistema. O pessoal do Balabanda aí na época deu uma abertura bem bacana para nós. E quando eu fui lá ver na questão da utilização, que eu achei fantástico essa disponibilidade deles, comparativamente já ficou gritante assim a diferença. A implantação foi incrível. Na verdade, pra gente, assim, deixou a gente bem mal acostumados, porque agora, recentemente, eu participei de uma implantação nas lojas que a gente tem do varejo, né, de operação, que fique bem claro que é porque o Alfredo não quis mexer com isso, né, que fique bem claro, só... Mas, por quê? Porque eu acho bacana nesse sentido que ele sabe muito bem o foco que ele quer dar. Então, a implantação, na verdade, é algo, um estigma meio ruim, assim, porque a implantação você acha que é só num determinado momento, sabe? E não aconteceu isso com a ICEASA. A gente, na verdade, passa por um processo de implantação até hoje, desde quando entrou. Mas os primeiros dias foi muito legal, assim, porque eles estavam aqui desde a hora que o box abria, e a gente tem uma questão de que nós funcionamos às 4h30 até, né, 8 e pouco, 9 horas da noite, e eles estão ali. Então, foi uma semana ali de mais intensidade, que eles ficaram do começo ao fim, adaptaram muitos processos para a nossa questão, tanto do box quanto das unidades de varejo, porque a gente tem a base aqui na SEASA, que a gente já tinha passado por outros 3 sistemas externos, que nem eram da SEASA, prometeram, eu vou fazer, e na prática não era funcional. O Alfredo chegou e falou, não, daqui que eu faço. Ele disse que ia implantar, ficou funcional, casou com a realidade da ICEASA e ainda trouxe algumas paralelas para a gente que a gente nem tinha pensado. E isso, naquela primeira semana, na implantação, foi fantástico, assim. Mas, eu volto a dizer, não foi uma implantação de uma semana, sabe? É uma implantação contínua. Tanto que muitas coisas que a gente desenvolveu ao longo desse tempo, a disponibilidade que eles deram não só do Alfredo como da equipe, em estar junto, até trocar armário para mim eles trocaram. Então, assim, não é uma implantação só de um sistema, sabe? É uma parceria. É uma parceria. Entra dentro do contexto que é o nosso lema. Então, acho que realmente só é algo tão positivo e prazeroso de falar, porque eles se conectaram nessa nossa questão de parceria. Eu não vou ser hipócrita de dizer para você que quando o Alfredo falou a primeira vez que o custo era tal, a gente se assustou, né? O Éder, na época, como bom empreendedor, não aceitou de primeira. Quando ele falou não, deu... Ai, por quê? Mas na linha de realmente prezar pela empresa, o custo para nós era algo que a gente queria entender por que tinha esse custo. E a gente não sabia, né? Então, quando ele falou logo de mão, o custo é tal, você falava, nossa. Mas depois que a gente teve a primeira conversa, conversou,
e daí voltou a usar o sistema anterior e já sabia que tinha uma coisa nova no pedaço e que ia trazer umas coisas novas, aquela necessidade foi brotando. Aí o custo ele vai diminuindo, sabe? Porque você vai agregando valor. Então, se o custo for analisado de maneira isolada, ele realmente ele é um custo. Agora, se você for usar ele com uma perspectiva a médio prazo, que no nosso caso ali em questão de 2, 3 meses, se pagou rapidamente pela questão do valor agregado, sabe? Mas assim, a questão de eu conseguir prever resultado das lojas, prever uma base de rendimento aqui até no próprio box, poder ter noção desses números de uma maneira bem fácil, bem mais natural, o custo ele é um investimento, porque você tem um retorno muito imediato dele, pela gestão aprimorada que você tem, sabe? Primeiro que o sistema ele converte toda e qualquer coisa para Excel. Meu sonho. É maravilhoso isso. Como o Excel é a parte fundamental para mim. E você tem um sistema que já opera todos esses dados, que você pode colocar para um Excel, fazer projeções, o próprio sistema já te dá essas projeções. É que eu sou um pouquinho conservadora nesse sentido, né? Então eu preciso ver no Excel que o sistema tá certo. E tava. E aí você começa a brincar com os números e com a ICEASA veio um fator que o pessoal da equipe, eu acho que abomina toda vez que eu toco nesse termo, que é o CMV. Então, assim, o CMV, ele tem a questão da margem, a questão da liquidez, a questão do resultado, mas se você não souber projetar isso todos os dias no CMV e ver o que ele impacta, o que ele mexe, e você ter um sistema que você clica, eu sei certinho o caminho, assim, sabe? Pá, 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 coloca a data de início, a data de fim e te dá todo esse resultado, sabe? É algo que, assim, é aprender a brincar daí. É como se você tivesse, tipo... videogame, né, tem... Mas eu brinco muito com o termo da Ferrari, né? Você tem uma Ferrari ali. E se você quiser pisar para andar 30 por hora, vai ser muito de boa de você andar. Mas se você quiser acelerar, aí você tem uma ferramenta perfeita. O atendimento. Porque o sistema, ele é o sistema, sabe? E se eu te disser hoje que, assim, existe... essa ferramenta para tirar vale é muito fácil, o aplicativo é funcional, a minha área de compras relacionada aos sacolões, eles operam ali com a questão do aplicativo e já sai o valezinho. Pessoal de conferência, eu consegui aplicar premiação para colaborador por conta da análise do desempenho. Mas o atendimento é o que eu posso te dizer em uma palavra, que é o diferencial, porque o que eu preciso, eu falo assim, viu, dá para fazer tal coisa? Dá. E assim, ó, não é tal coisa para dali, sei lá, quanto tempo, 1 mês, 2 meses, não, é horas. Ó, fiz tal coisa, testa aí para ver se está funcionando. E casa com o que você queria, às vezes até melhor do que você queria. E todo sistema tem as suas questões, né? Então, quando você tem um problema e a pessoa te dá um pronto atendimento, aí acaba com tudo, entendeu? Aí é o perfeito da situação. Se eu for te numerar uma coisa do sistema, não dá para numerar uma coisa, porque nós usamos, abusamos e pedimos sempre mais. A gente ainda não está. Até esses tempos a gente pediu para o Alfredo algumas questões adicionais que a gente está em implantação, já quer trazer alguns contextos de inteligência artificial. E o que acontece? Quando nós entramos com a questão do sacolão, a gente já tinha uma demanda que precisava conversar todo o nosso grupo. E o grupo é uma unidade de atacado, 4 unidades de varejo, mas o resultado tem que se conversar, porque o resultado, né, pro gestor, ele precisa saber se o grupo todo está dando resultado. Então, aqui para nós, na linha operacional, o Alfredo, o pessoal da ICEASA, eles vieram aqui ver a nossa operação, como que estava acontecendo, da maneira que estava acontecendo. Aí eles voltaram para a base deles, adaptaram todo um mecanismo de sistema, todo um mecanismo da operação para que o sistema se encaixasse para nós. Então, assim, mudou toda a essência do sistema deles? Não, porque já tinha várias funções dentro do sistema deles. Mas eles fizeram isso. Eles vieram ver o nosso processo, entender e falaram, vocês vão fazer isso aqui, desse jeito, dessa forma, com esse formato, vai te dar esse resultado. E principalmente na questão da operação, a gente tinha uma questão de horário de saída dos caminhões que estava em desacordo para poder abastecer nossas lojas com qualidade.
E o processo de compra, né, dos nossos compradores poderem sair na Ceasa, já emitir o pedido, já entregar o vale, já se comunicar com o aplicativo, o que veio, o que não veio. As lojas já saberem o preço que está sendo praticado no dia. Então, a mercadoria nem foi lá, mas a gerente já tem a possibilidade de entender com que margem que ela vai trabalhar, como que aquele resultado vai melhorar. Então, casou de uma maneira que pra gente foi fantástica. E o que foi melhor, assim, pareceu muito fácil para eles, sabe? Por isso que a gente sempre vai passando pro passo maior de dificuldade. Então, agora nós vamos abrir a nossa nova unidade, né, aqui dentro da Ceasa. Estamos muito felizes com essa questão da Ceasa estar aqui presencial, porque a gente sabe que eles vão dar aquela passadinha, ó, vamos melhorar nisso, vamos fazer isso aqui. Eles trazem pra gente algumas soluções sem nem a gente pedir. Então, nesse contexto de integrar todo o nosso grupo, eles foram que realmente deram essa possibilidade de união, sabe? Eu tenho um sistema que opera a questão das lojas, mas eu ainda jogo muito nessa linha de grupo para a Ceasa. Dessa parte eu não abro mão em relação a eles. Para mim, sou uma pessoa que tem uma certa facilidade, estou sempre no computador, estou mexendo sempre no sistema e brinco e mexo, etc. Para mim é fácil. Então, nesse sentido de, a Suelen vai indicar? Indica. Mas, quando o sistema, ele entra numa questão de que ele é indicado por pessoas que não têm tanta familiaridade, que eu tive funcionários dentro do box que tiveram resistência com outros sistemas, e que outros sistemas prometeram e não aplicaram na questão de funcionalidade. Quando esse funcionário falou para mim, que legal, olha, é fácil de usar. E para hoje, para ele, é tão normal utilizar isso, sabe? Já faz tanta parte da vida dele. Aí ele é para a pessoa que você vai perguntar se ele vai indicar ou não, entende? Porque ele vai te dar credibilidade, porque ele vai falar que no passado ele não queria, não via porquê, e hoje funciona bem. Valeu o investimento, cada centavo.